5 setores anticrise na bolsa. Onde investir para enfrentar momentos de crise, para deixar nossas carteiras mais resilientes, mais fortes. Você está no Mais Finanças, o canal que tem a carteira mais anticrise do Brasil, mas também gosta de correr os riscos. Vamos pro vídeo. A economia, ela é feita de ciclos. Às vezes o ciclo está alto, às vezes o ciclo está baixo. Igualmente a bolsa. Eu gosto de comparar a bolsa com a roda gigante, para ficar mais fácil o entendimento. A roda gigante nem sempre você está em cima, nem sempre você está embaixo. A roda gigante vai girando, então você está sempre mudando de local. E em um momento de incertezas na economia global e também muitas das vezes incertezas na nossa economia local, economia do Brasil, nossas carteiras podem sofrer mais. Então, para começar, diversificação é uma boa arma para proteger nossa carteira. Mas não é só isso, eu ainda vou falar de outro detalhe que é muito bom. Se você está só no Brasil, sua carteira é só no Brasil e acontece algo com a nossa economia, apenas a nossa economia, a sua carteira já está muito frágil nesse exato momento. Ela só está aqui no Brasil. E se acontecer algo com a nossa economia aqui no Brasil, a sua carteira pode sofrer mais. Mas se você tiver empresas dentro da sua carteira americanas, eu digo americanas, o dinheiro lá fora, tá? Não falo de BDRs não. Empresas americanas receberem dólar, receita em dólar, já ajuda a diversificar a sua carteira. Também, se você tiver conhecimento e entender Bitcoin também, tomem cuidado que tem bastante oscilação, é bastante volúvel, mas diminui os seus riscos. Diversificação da moeda. Antes de falar das top 5, eu preciso falar de uma coisa. Não adianta você ter a carteira diversificada, por exemplo, em dólar, euro, real, se a sua carteira tem muitas empresas cíclicas. Setores cíclicos não são setores anticrise. Mas o que é cíclico e não cíclico? Empresas cíclicas são aquelas que têm maior volatilidade, oscilação dos seus resultados, do seu lucro, por conta de fatores externos, da economia externa, também da nossa economia, na economia local, e ainda interferência do governo local. Por exemplo, o setor de commodities. Temos as empresas de petróleo. O petróleo é uma commodity e, como tal, ela oscila. O petróleo oscila muito. Por exemplo, estoura uma guerra, oscila para cima. Os produtores de petróleo, a OPEP, decide produzir mais, oscila para baixo. Então tá sempre tendo bastante oscilação. E aqui no Brasil, por conta do governo que é dono da Petrobras, também ajuda a ter mais volatilidade nos resultados da empresa, nos lucros da empresa. Empresas de minério que precisam que a economia mundial esteja aquecida, tendo muita demanda, comprando para no caso do Brasil, para estar exportando. O setor de construção, que depende que nossa economia, a economia local, esteja aquecida com juros baixos. O setor de varejo, que também depende de juros baixos, economia local aquecida. E aí também vem o setor de educacional, de viagens, de calçados e tecidos e roupas. Setor de proteína, de carne. Não sei se eu já falei educacional. Se eu falei, vai de novo. Além de ser setores muito frágeis a interferências, ainda são setores que aquele produto, aquele serviço deles não é 100% essencial, e eu vou falar mais sobre isso mais na frente. Então, se pretendemos montar uma carteira anticrise, precisamos ter, primeiro, diversificação e também diversificação em empresas e setores não cíclicos. Ao contrário do que eu falei dos setores cíclicos, que temos que, fugir. Sai fora. E também um adendo é procurarmos por empresas que têm longos anos no mercado, porque aí temos a certeza que ela já passou por crises e governos, ou seja, ela tem bastante experiência e bastante resiliência. Então precisamos buscar os setores não cíclicos, correto? E esses setores não cíclicos são aqueles onde a oscilação do resultado, do lucro, é bem menor. Não tem uma demanda gigantesca e um desaquecimento da demanda gigantesca. Tem sempre uma demanda constante. Oferta e demanda. Oferta e demanda. É o mantra do canal, você já sabe, né? E essas empresas e setores são aqueles que não podemos deixar de usar mesmo em momentos de crises econômicas. Por exemplo, o setor de energia. Você não vai deixar de usar, você vai economizar. Sempre vai ter demanda constante por energia. Se não for você, na sua residência,
A indústria vai usar. Remédios. Dependendo do remédio, você não pode nem deixar de comprar. Você não tem nem a opção de deixar de comprar. O setor de água e saneamento. Mesmo com crise, você vai soltar um barro tranquilamente. Empresas de alimentos básicos. Claro que em crise você precisa comer. Mesmo que você reduza, você precisa comer. O setor bancário, mas preste atenção, o setor bancário é só no Brasil. É só no Brasil que ele é não cíclico. Fora, ele é muito cíclico fora do Brasil. O setor bancário aqui no Brasil, ele está sempre ganhando, seja em momentos de crise, momentos de não crise, governo A, governo B, tá sempre lucrando. E eu sou carioca, eu falo governo, eu falo governo. Falando nisso, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre bancos, mas não são os bancões, tá? São os bancos menos falados. Então se inscreve aí para não ficar de fora dessas informações. E continuando, um setor para se observar, presta atenção, se observar, porque tem as pessoas que dizem que é essencial, tem outros que não dizem, vai de cada um. É o setor de telecomunicações, os que vendem internet. Até celulares também, porque tem empresas que necessitam de celular, mas eu tô falando basicamente da internet. Porque dependendo da crise, você não vai ficar sem internet. Se for uma crise que você tem que cortar a internet, então estamos ferrados. Então é um setor para se observar. Resumão, para ter uma carteira anticrise, primeiro precisamos formar uma base sólida. Então vamos entrar com a diversificação, principalmente de moedas e setores. Por exemplo, o setor de energia, o setor de águas e saneamento, o setor de comida, diversificar, não botar tudo em energia, entendeu? Setores, diversificar moeda e setores. Mas eu tô falando de moeda forte, tá? Não vai botar em vai botar em peso argentino o seu patrimônio não, tá? Uma moeda forte, dólar, se você considerar o Bitcoin, euro, tá bom? Apesar que o euro teve a queda, né? Mas enfim, você entendeu. Moeda mais forte que o real. E também termos na nossa carteira empresas não cíclicas, aquelas que têm sempre uma previsibilidade no seu resultado, no seu lucro, não tem grandes oscilações. Empresas e setores que mesmo em crise vamos precisar usar. Não temos como cortar. Se esse vídeo ajudou a abrir sua mente, nem que seja um pouco, se inscreve aí que vai me ajudar. Muito obrigado, valeu!